com você agora. Já podemos começar? Quem Podemos. está na sala? Só o Paulo? Não, temos vários juízes aqui. Doutor Fábio, doutor Esclepíades, doutor Heraldo, doutor Diego, doutor Roberval, doutor Gabriel, a Juliane, doutora doutor Júlio Mota, todos na sala. Temos 11 Então, bora lá, né? participantes. Bom dia, doutores. Tudo bom? Doutoras? Tudo jóia, bom dia. Tudo, Bom tudo. dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. E aí, Fabinho? É de Madeira. Tudo jóia? Estamos por Então, aqui. primeiramente, queria agradecer a disponibilidade dos senhores para atender a esse chamado da Secretaria de Gestão de Pessoas, para apresentar esse trabalho que nós começamos a fazer já faz um tempo, só que nós estamos aprimorando agora, doutores. Essa questão de gestão por competência, como o senhor sabe hoje, ela precisa ser tratada com muita seriedade, com muitos critérios técnicos, né? Porque, em função das cobranças do nosso processo, do Conselho Nacional de Justiça, da questão da própria sociedade de resposta rápida, hoje nós temos que mapear o nosso pessoal que trabalha nessas áreas. Nós temos que saber quais as competências. Por exemplo, a gente tem determinadas unidades que hoje o Tribunal de Justiça, não estou falando mal de ninguém, por favor, mas a gente não observa que ali não tem uma força de trabalho que realmente atenda o que as exigências que hoje o Tribunal de Justiça é cobrado, os juízes são cobrados, as unidades são cobradas. Então, hoje nós estamos trabalhando nisso, nós estamos agora com um concurso novo, nós queremos dar um tratamento diferenciado para essa força de trabalho. A gente está conversando primeiro internamente na área do segundo grau, a nível de presidência e secretarias, e com os chefes das unidades dos cartórios, e agora, por último, com os senhores juízes e juízas, para que a gente consiga mapear a força de trabalho de vocês, para que a gente possa dizer para a nossa corregedoria, para a presidência, dizer, olha, essa unidade precisa ter gente com esse perfil, com essa capacidade, ou vamos treinar essa pessoa, porque tem pessoas que estão há 20 anos na nossa unidade que, infelizmente, não avançou. Entendeu? Infelizmente, ficou ali fazendo feijão com arroz e tal, e hoje a realidade é totalmente diferente. Então, hoje eu penso que nós temos condições de mapear essas pessoas e mostrar para os juízes, para os próprios juízes avaliarem. Hoje nós temos um processo de progressão funcional que ninguém é medido, passa automático. Todo janeiro, todo mundo muda de referência. Quando no resto do país, são poucos que fazem igual a gente. Então, a gente precisa trazer um pouco de responsabilidade com a questão de capacitação, né, desses servidores que é preciso ter. Então, a gente agradece muito, doutor juízes, aí, para a compreensão de vocês e a colaboração de vocês para que a gente consiga avançar nessa questão desse mapeamento dessas pessoas, tá? E eu quero agradecer ao Alessandro aí, que é o nosso coordenador de gestão por competência, que tem se dedicado muito a esse trabalho, junto com a Milena, para a gente apresentar um resultado de forma satisfatória. A gente precisa começar isso, não podemos mais esperar, tá certo? Então, assim, muito obrigado. Eu estou em Brasília, estou numa gripe danada, e eu tenho uma reunião daqui a pouco no Ministério das Telecomunicações. Nós estamos atrás de internet, que nós aí já estamos no topo da utilização. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Tá? Obrigado, Grego. Obrigada, Grego. Bom trabalho aí. Então, Ok. doutores, bom dia. Eu sou a Milena, eu estou como secretária de Gestão de Pessoas, né? E a gente já está nesse projeto há alguns anos e a gente vem avaliando já, a gente já está no 4º ciclo de avaliação por competências, né? E o fato da gente chamar vocês aqui é justamente para que vocês nos ajudem também nesse processo de avaliação. A gente reuniu nas últimas 2 semanas com toda a liderança do Tribunal de Justiça, os secretários, os chefes de unidades, né, os chefes de seção, os coordenadores. Reunimos com todas as unidades do 1º grau, 2º grau, interior, enfim, reunimos todos.
E hoje a gente fecha esse ciclo de reuniões com os senhores, né, juízes, magistrados. A gente fez questão de chamar vocês para esse processo, porque é a peça fundamental, né, do processo de avaliação, porque vocês são gestores de unidade. Então, nós temos aqui na secretaria duas pessoas que atuam diretamente nessa pasta, né, de gestão por competências, que é o Alessandro como coordenador, e a Juliane, que é a nossa psicóloga, que também está aqui na sala. Então, eu vou passar a palavra para o Alessandro, que vai fazer aqui, que vai demonstrar como que a gente faz aí esse processo e trazer também as notícias, né, da secretaria. O que estamos fazendo, quais são as mudanças, quais são os reflexos de todo esse processo dentro das normativas institucionais. Obrigada e um ótimo encontro a todos. Bom dia a todos, bom dia a doutores, doutoras. Agradecer a disponibilidade dos senhores, eu sei que o tempo de vocês é muito apertado, muito exíguo, e essa é uma honra aqui estar apresentando esse trabalho para vocês. Bom, como o Veridiano já fez a nossa introdução, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, uma síntese do que nós programamos para a gente ter um guia aqui em relação a esse processo de trabalho, tá? A gente está hoje, pessoal, no 4º ciclo de avaliação de desempenho. Significa dizer que o TJAP ele já girou o processo de avaliação de desempenho, né, pela 4ª vez. E hoje nós estamos aí, é um trabalho longo que demanda todo um processo da Secretaria de Gestão de Pessoas, junto com as unidades judiciárias, com as unidades administrativas, né? E nós chegamos aí nesse momento que é o cume da avaliação de desempenho. Como os magistrados também executam o processo de avaliação de desempenho, isso exige da gente, né, esse compartilhamento dessas informações. E aí, inicialmente, eu gostaria de atualizá-los em relação a alguns informes relacionados à gestão de pessoal do TJAP, né? Esse processo de trabalho, ele não é apenas um projeto do tribunal, né? Então, executar a gestão por competência e avaliação de desempenho não é apenas uma atividade da secretaria. Ele é uma política nacional de gestão de pessoas do CNJ. Então, existe uma resolução que determina a necessidade de mapeamento das unidades, de descrição de função, de acordo de trabalho com os servidores, de avaliação de desempenho, de resultados de relatórios, etc., que vem sendo implementado em todos os tribunais, né? Em especiais os tribunais aí que a gente acompanha mais, os tribunais estaduais. Então, existe uma política nacional que tem sido implementada pelo CNJ e que também é levantada, questionada, né, a essa execução. Em 2021, quando elaborado o planejamento estratégico, o tribunal preveu também essas ações. Então, lá nos nossos objetivos estratégicos, a gente tem ali o aperfeiçoamento de pessoal, a avaliação de desempenho como objetivo de execução durante esse período de 5, 6 anos de estratégia que o tribunal quer implementar. Né? Em 2022, nós sofremos aí, com a mudança das unidades judiciárias, né? E em 2023, nós tivemos alteração, reestruturação das unidades administrativas, dos cargos, das comissões, através da resolução, né? E a Secretaria de Gestão de Pessoas acompanhou todo esse processo e atualizou as nossas ações. Por que isso é importante? Porque é necessário compreender, senhores, que tudo que a gente vai colocar aqui está alinhado com o que é de espelho hoje no tribunal, com o que é executado atualmente no tribunal, né? com as funções, as atribuições, as atividades do tribunal, com a estratégia prevista no planejamento estratégico, né, de longo prazo, e com o que é praticado no Judiciário Nacional. Então, nós estamos aqui, esse procedimento de avaliação, ele reflete aí toda a realidade do que é hoje, né, das políticas de gestão de pessoas a nível nacional. Tá? Os ciclos, eles passam a ser bienais. A gente estava fazendo anualmente a avaliação de desempenho, só que nós identificamos que a gente estava gerando dados e não estava conseguindo transformar esses dados em resultados positivos.
para as unidades de trabalho, para os magistrados, para os chefes, para os servidores. E aí foi conversado com a alta gestão e ficou delineado que a avaliação, os ciclos, eles passariam a ser bienais em períodos não coincidentes com a mudança da gestão. Então, por exemplo, em 2023 houve a mudança da gestão, a gente não faz avaliação, porque precisa de um período de adaptação. Em 2024 a gente faz avaliação. Em 2025 não houve, não vai haver a mudança da gestão, nós não vamos fazer avaliação. Em 2026 a gente faz avaliação de novo. Isso dá para a gente um ciclo, né, que é possível executar para atender os objetivos principais aqui desse programa, tá? A gente está fazendo também a vinculação, isso é muito importante, das avaliações de desempenho, como o Veridiano falou, com os processos de promoção e progressão de servidores, né? Como os senhores são avaliadores, é muito importante saber que os resultados das avaliações de desempenho no futuro, a gente já atualizou essa resolução, já está sendo submetido, vai ser apurado para verificar se de fato o servidor tem condições de promover na carreira e de progredir aí anualmente ou não. Então vai haver já uma vinculação, uma política de consequência com o processo de avaliação de desempenho e a consequente promoção e progressão de servidores, né? Isso aí a gente está atualizando a resolução, vou já colocar para vocês. Além disso, referente aos novos servidores que estão chegando, isso é muito importante, eles vão passar por um programa de acolhimento. Então, além da posse, além do procedimento de posse, daquela cerimônia toda, da nomeação, posse e do exercício natural, a Secretaria de Gestão de Pessoas vai acolher esses novos servidores. Nós estamos terminando uma plataforma, onde vai ter ali naquela plataforma toda uma trilha de aprendizagem, com informações fundamentais, com informações basilares que eles precisam para otimizar essa chegada, para ambientalizar o servidor. Então, conhecimentos referentes ao regimento interno, conhecimentos referentes à estrutura organizacional, conhecimentos referentes à descrição de função, o exercício das atribuições em cada uma das unidades. Estamos conversando com a escola para oferecer para esse pessoal cursos de capacitação, cursos rápidos, que eles já ingressem no tribunal já fazendo esses cursos, etc. Então, há todo um programa de acolhimento, vídeos que serão gravados, é uma plataforma, um site que vai ser montado em especial para atender esses servidores, tá? Nós já informamos os servidores sobre isso, já informamos os chefes, todos os gestores, chefes de gabinete, chefes de secretaria, todos estão cientes desses procedimentos, e agora informando os magistrados, né, para conduzir esse processo e responsabilizar os servidores, chamar eles a participar de todo esse acolhimento, né, que a gente vai estar monitorando aqui também. Então, esses informes são importantes para a gente entender o que é esse programa, né, para visualizar como a gente consegue trabalhar e otimizar o pessoal, o quadro de pessoal, em especial o pessoal que está chegando aí também, né? Em relação à norma, a Secretaria de Gestão de Pessoas, ela vem trabalhando desde meado do ano passado na atualização de normas referentes a pessoal, né? Então, nós regulamentamos o programa de gestão por competência, né? Tudo isso que vai ser falado aqui, que está sendo falado, está normatizado, existe um instrumento, uma resolução, uma norma que regulamenta esse processo todo, que respalda todas as nossas execuções, né? O estágio probatório foi atualizado, então os novos servidores que ingressarem, eles vão passar por um processo de avaliação de estágio probatório mais apurado, né? Que vai dar para a gente a condição de analisar se de fato esse indivíduo tem condições de continuar, de alcançar a sua estabilidade e de exercer suas atribuições. E também nesse processo de estágio probatório, que os senhores vão fazer essa avaliação também, né, a gente consegue chamar esses servidores que não estão se adaptando e acompanhar eles através de feedback, demonstrar realmente que eles precisam se aperfeiçoar em determinada área. Além de que há a atualização dos critérios de avaliação, tá? Então, aqueles critérios de avaliação foram alterados pela lei estadual, e a gente já tem o instrumento, a gente já tem a resolução, a gente já tem a ferramenta para fazer essa apuração dos novos servidores. Atualizamos a resolução de perícia médica,
né? Existe hoje uma instrução normativa em relação a prazos, atestados, procedimentos, submissão à perícia, né? Médica, etc. Isso também já está normatizado. Estamos aí finalizando, eu vou encaminhar hoje para a Secretaria-Geral para submeter ao Pleno a nova resolução de promoção. Então, esse concurso de promoção que está acontecendo agora é o último concurso com a norma atual. Nós afinamos, apertamos mais essa promoção, porque a gente tem que realmente privilegiar o merecimento dos servidores, né? Então, o processo de promoção também vai estar sendo melhorado. Especialidade de cargos, né? Alguns cargos, eles estavam, especialmente de analista, eles estavam sendo regulamentados apenas pelos editais dos concursos públicos anteriores. Então, agora a gente tem uma resolução com toda a descrição de função, com as especialidades dos cargos, isso é importante, né, para procedimentos posteriores a respeito dos servidores, etc. Então, o que eu coloquei de verde aqui para os senhores são as normas que nós já atualizamos. Tá? E em andamento, a gente está trabalhando nos adicionais de qualificação, nos estagiários, que é um procedimento importante para vocês, porque a gente sabe que os estagiários eles são uma mão de obra significativa no tribunal, né? Eles ajudam muito. Então, a gente está atualizando isso aí, inclusive com o dimensionamento da força de trabalho de estagiários. A gente vai trabalhar em cima disso. Regulamentação dos procedimentos de sessão, em especial as comarcas do interior, né, que, de fato, trabalham com muitos servidores cedidos. Então, existe uma exigência da Secretaria de Auditoria, uma exigência do Tribunal de Contas do Estado que regulamente esses procedimentos de sessão. Vocês vão receber demandas, processos administrativos relativos a esses processos e a criação de uma norma referente a procedimentos necessários para a concessão de sessão e de servidores à disposição, tá? Então, em relação à revisão de normas, a gente consegue enxergar aqui que a Secretaria de Gestão de Pessoas vem aí evidenciando essa atualização e a nossa pretensão é concluir essa gestão atual com todas as normas revisadas, tá? Então, esse enquadro aí vai ser legal, porque ao final da gestão a gente vai ter todas as normas de gestão de pessoas atualizadas para 2023 e 2024, né? E isso impacta as nossas ações. Quanto à participação nesse programa, nós tivemos no primeiro ciclo 87%, que foi implementado em 2018. No segundo, em 2021, aí, durante a pandemia, 89%. Em 2022, no terceiro ciclo, 95,7%, que é bastante participação. E a nossa meta para 2024, senhores, é 100% da participação. O que significa isso em termos práticos? A gente está buscando uma meta altamente desafiadora de que todos os servidores, todos os gestores e todos os magistrados executem o procedimento de avaliação de desempenho em 2024. Isso é extremamente importante porque isso reflete na capacidade da gestão da equipe e nos relatórios que a Secretaria de Gestão de Pessoas vai ter para subsidiar a presidência na tomada de decisão, para subsidiar a escola judicial no planejamento de capacitações, na montagem de relatórios que todos os magistrados, todos os servidores têm acesso. Então, se a gente conseguir essa meta, que é muito desafiadora, a gente vai conseguir enxergar o tribunal em relação às suas competências como um todo. Como em 2022 a gente teve um índice muito alto, quase 96%, então nós entendemos que é possível alcançar os 100%, né? Nós temos aí, pessoal, nesse quadro, todo esse trabalho, 1.300 pessoas mapeadas. Isso quer dizer que a Secretaria de Gestão de Pessoas consegue informar para os senhores exatamente o que faz cada um dos servidores em todas as unidades judiciárias, em todas as unidades administrativas. Nós temos 250 gestores, né, previstos aí de executar esse processo e nós temos 300 setores mapeados. Nós temos o mapeamento de execução das atribuições de todas as unidades do tribunal. Eu creio que não tenha faltado nenhuma. Isso é uma informação muito importante que precisa ser apropriada pelos gestores, pelos chefes de gabinete e pelos magistrados para otimizar a dinâmica aí do trabalho em cada uma das unidades, né? Isso é muito importante.
Em relação ao nosso cronograma, nós trabalhamos na revisão de todo esse trabalho em 2023. Em fevereiro, nós reunimos para executar o empenho. O empenho significa dizer que todo chefe tem que chamar seu servidor e discutir com ele a descrição de função, que é um documento formal. Então, nós fizemos isso em fevereiro. Eu acredito que muitos dos gestores executaram esse processo. Houve a observação do período de desempenho. Em maio, agora, a partir do dia 6 de maio até dia 7 de junho, vão estar abertos no sistema o período de avaliação de desempenho de servidores. Os magistrados são avaliadores, os chefes são avaliadores. Naturalmente, os magistrados não fazem parte da avaliação, não são avaliados pelos servidores, mas os magistrados avaliam os seus servidores e avaliam os seus chefes. Então, isso vai ser executado, a gente está nessa janela, até o dia 7 de junho. É importante acessar a plataforma e executar a avaliação da equipe até 7 de junho. Em agosto e setembro, a gente tem a previsão de executar o feedback, né? Então, nós vamos reunir com os servidores, reunir com os gestores e instruí-los a dar resposta aos seus servidores, porque se nós entendemos pelo programa que se eu sou avaliado pelo meu superior, é importante que esse afinamento da avaliação seja dado a retroação, seja dada a resposta, seja demonstrado para o servidor os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar, os seus pontos negativos, né? Isso está previsto de acontecer em agosto e setembro. E em novembro, a gente entrega um relatório, que é um relatório particularmente que nós temos muito orgulho aqui da Secretaria de Gestão de Pessoas. É um relatório individual de cada servidor, é um relatório da unidade de trabalho, da equipe, e é um relatório geral do tribunal. Esse relatório é entregue para a Secretaria-Geral, é entregue para a presidência do tribunal, em relação ao desempenho de cada servidor, e é entregue para a escola judicial uma proposição de cursos que é baseada no diagnóstico identificado na avaliação de desempenho. Então, muitos dos cursos que os senhores identificam que a escola judicial vem fazendo em 2024 e 2023 é resultado da avaliação passada, que a Secretaria de Gestão de Pessoas entrega para a escola judicial. Inclusive, nós já fomos demandados por várias unidades judiciárias, isso é importante, né? Solicitando o diagnóstico identificado da avaliação de desempenho dos servidores daquela unidade, para que a unidade fizesse uma análise e propusesse capacitações específicas para aquela unidade, né? Então, isso os senhores podem fazer. Os senhores podem contactar a Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Podem envolver a Secretaria na proposição de cursos. Então, assim, Milena, eu preciso fazer um curso de gestão judiciária na minha unidade. Vamos basear esse curso no resultado da avaliação de desempenho. A gente entrega relatórios e apresenta, os senhores baseiam essa informação para fazer essas demandas, né? E todo esse relatório ele está previsto para ocorrer em novembro de 2024. A Milena lembrou aqui a gente que nós tivemos aí umas demandas durante esse ano da corregedoria, inclusive em relação a desempenho de servidores. A corregedoria tem encaminhado para a gente aqui na secretaria a processos administrativos que exigem aperfeiçoamento de servidores em determinadas áreas, em especial, por exemplo, as competências comportamentais desses servidores, né? Então, se os senhores tiverem, de repente, dificuldade, é possível acionar a secretaria, né, para a gente dar esse apoio para os senhores em relação a programas de capacitação, comportamento organizacional de alguns servidores, demandas de competência técnica, tudo isso resultado desse trabalho de avaliação de desempenho dos servidores, tá? Essa avaliação, senhores, é uma avaliação técnica, não é uma avaliação subjetiva. A avaliação que os senhores vão executar é baseada no mapeamento de atribuição da unidade, que é customizada, tá? Cada unidade tem um mapeamento específico, né? Os chefes, eles acompanharam todo esse processo, eles têm esse documento aí, né? Então, os critérios das avaliações não são subjetivos. Nós procuramos eliminar essas impressões e basear exclusivamente nos critérios objetivos da avaliação de desempenho.
É possível, com o resultado, dar feedbacks específicos, apontar para cada um dos servidores aí da unidade dos senhores o que eles precisam melhorar, né? O que eles têm de bom, o que eles precisam melhorar, quais os seus pontos a melhorar, isso é importante, né? Nós temos a descrição de função atualizada. Então, vamos supor, por exemplo, que o doutor Esclepíades, que conhece bem esse processo de gestão por competência, ele decide que ele quer saber exatamente o que faz a Maria e exatamente o desempenho da Maria lá na unidade de trabalho dele. A gente consegue entregar, né? Então, é muito importante se apropriar dessas informações para que a gente possa, né, melhorar a gestão da equipe de trabalho, né? E os relatórios. São relatórios substanciais, são relatórios baseados em dados, né? São relatórios que apresentam gráficos. Para os senhores terem uma ideia, nós conseguimos oferecer hoje um histórico de desempenho dos servidores, né? Existem gráficos que mostram se os servidores estão melhorando no seu desempenho ou se eles estão declinando em relação ao seu desempenho de trabalho. Então, até isso a gente consegue hoje demonstrar, né, se os servidores estão se aperfeiçoando ou não. E é muito importante que seja utilizado esses relatórios, que é, na verdade, o que a gente mais sente falta, né? Os gestores precisam se apropriar dessas ferramentas e utilizar isso em prol da melhoria. Então, essa avaliação de desempenho, ela é técnica, ela é objetiva, ela não avalia com subjetividades, ela avalia baseado em procedimentos, né, específicos de cada uma das unidades de trabalho, de forma customizada, tanto para a unidade quanto para os seus servidores, né? Então, é um procedimento importante. E aí, como é que faz essa avaliação de desempenho? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o procedimento a ser executado na plataforma. É claro que nós já instruímos os gestores, a Milena já falou, nós passamos todas essas informações para os chefes de gabinete dos senhores, né? Nós já instruímos os servidores. O gestor faz a avaliação e o servidor faz também a sua autoavaliação. Então, é um sistema. Esse sistema já está todo parametrizado, já está todo organizado e é só acessar para executar o procedimento. É um procedimento simples. Entrando no sistema de gestão administrativa, os senhores vão encontrar um botão, um ícone de gestão por competência. É só clicar no botão de gestão por competência e aí vai ser gerado uma tela. Essa tela, ela vai demonstrar dois campos importantes. O primeiro lá de cima é o gerenciamento da equipe e o segundo embaixo são as informações individuais dos servidores. Todos os 1.300 colaboradores, servidores, chefes e magistrados estão cadastrados dessa forma. Então, é uma tela de gerenciamento da equipe. A primeira tela, ela precisa ser explorada. Ela mostra aqui as informações da equipe de trabalho. Então, a gente tem aqui a descrição da equipe de trabalho, o organograma da equipe, a agenda, é possível gerenciar as atividades de trabalho com uma agenda, é um sistema de gerenciamento de equipe. É possível enviar mensagens específicas, individuais para cada servidores. Então, eu quero, por exemplo, fazer um feedback. Eu posso mandar aqui descrito para cada um dos servidores da minha unidade. Então, esse gerenciamento de equipe, essa primeira tela, ela mostra de fato, né, a quantidade de servidores da equipe, as pessoas que ali estão fazendo parte desse trabalho. Então, a primeira tela ela mostra o gerenciamento da equipe, que é importante. Já a segunda tela, ela mostra as informações do servidor. Nessas informações do servidor, naturalmente, os senhores não vão se preocupar com o desempenho, com as informações de relatório dos magistrados, porque o magistrado não é avaliado. Mas todos os servidores têm isso aqui já substanciado, construído, né? Então, acessando aquela plataforma de gestão por competência, os senhores vão ter acesso a tudo que diz respeito à equipe de vocês, né? A quantidade de pessoal, a desempenho, o organograma, a hierarquia, tudo que está lá mapeado, função de cada um, etc. Para realizar a avaliação de desempenho, vocês vão clicar aqui nesse botão responder coleta, responder avaliação coleta, né? Então, acessou a plataforma de gestão por competência, clicou no botão responder avaliação coleta. Se alguém tiver alguma dúvida
é só abrir o áudio e perguntar, tá? Então, para executar o procedimento, responde a avaliação coleta e aí ele vai abrir a composição da avaliação de desempenho. O que é avaliado? O que vai ser avaliado? Como eu já falei, a avaliação ela é customizada. Cada unidade judiciária tem a sua peculiaridade, né? Então, a gente teve esse cuidado de atender cada uma delas da maneira específica. E a avaliação de desempenho ela tem 3 perspectivas: a comportamental, a técnica e a avaliação de responsabilidade. Na avaliação comportamental, todos os indicadores, todas as perguntas que os senhores vão responder lá, fazem parte de um inventário comportamental. Ou seja, não são perguntas aleatórias, elas fazem parte de um rol. Nós montamos uma comissão de representantes das unidades judiciárias, administrativas, da Secretaria-Geral, etc. E foi determinado que os servidores do tribunal têm que ter esse inventário comportamental. Comprometimento, comunicação, resultado, visão sistêmica, qualidade, foco no jurisdicionado, trabalho em equipe. Então, tudo isso aí é possível medir. Traduzindo, senhores, nós vamos conseguir dizer exatamente qual é o foco no jurisdicionado da primeira vara civil, por exemplo. Qual é a visão sistêmica que a vara penal tem na comarca de Macapá, por exemplo. Qual é a capacidade de adaptabilidade da Milena? Qual é a capacidade de comprometimento do Alessandro? Então, isso é muito interessante que nós construímos. É um trabalho gigante que é importante que a gente utilize. Então, realizou a avaliação comportamental, passa para a avaliação técnica. A avaliação técnica são as exigências de conhecimento específico que cada unidade necessita. Então, por exemplo, na vara civil, eu compreendo que precisa ter conhecimento de direito civil e direito processual civil, por exemplo. Na vara penal, conhecimento de direito penal, direito processual penal. Na Secretaria de Gestão de Pessoas, conhecimento de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos. Então, esse movimento foi feito também. As perguntas que vão responder dizem respeito ao que é exigido em cada uma das unidades. E as avaliações de responsabilidade correspondem às atribuições específicas de cada função, em especial aquelas relacionadas à gestão. Então, são 3 perspectivas de avaliação. É importante concluir a avaliação comportamental, retornar para a técnica, concluir a técnica, retornar para a avaliação de responsabilidade para complementar as 3. 70% da nota da avaliação corresponde à do superior, que pode ser do magistrado ou pode ser do chefe, né? Cada unidade tem essa autonomia. Então, por exemplo, nós vamos ter juízes que vão optar por avaliar toda a equipe. Então, vamos supor que o doutor Esclepiedes decide que ele quer avaliar toda a unidade dele. A gente vai parametrizar o sistema para que ele avalie todo mundo. Ou ele deseja avaliar só o chefe de gabinete e o chefe de gabinete avaliar o resto da equipe. Assim vai ser feito. Como o juiz tem autonomia na gestão da unidade, a gente vai parametrizar o sistema de acordo com o que for definido. Tá? Em regra, o sistema está para que os magistrados avaliem os chefes de gabinete. Mas se os senhores decidirem que vão avaliar toda a equipe, é só acionar a gente que a gente faz essa organização no sistema, tá? Então, 70% da nota, o superior avalia. E 30% o servidor faz a sua autoavaliação. O sistema vai combinar esses pesos das avaliações e vai gerar um resultado para cada um dos servidores e para o desempenho da unidade como um todo. Tá? Pergunta, por favor. Pois não, doutor. Ah, o chefe de secretaria agora, né? O gabinete, não sei mais qual é a denominação, ele vai avaliar os servidores da secretaria, né? Aqueles que trabalham diretamente sob a supervisão dele. Isso. Mas eu pergunto com relação aos assessores e ao próprio... O chefe já foi informado que é o juiz que avalia, Isso. é bem coerente. Mas e os assessores estão sob a avaliação do juiz também? Sim, os assessores estão organizados, estão parametrizados para que o magistrado avalie. Ok. Salvo se o magistrado decidir delegar.
né? Aí depende Não, da não, gestão da é porque unidade. eu acho que é importante que, já que os assessores trabalham diretamente sob a supervisão do juiz, que seria melhor que fossem avaliados por ele, não por outra pessoa. Era isso. Sim. Obrigado. Nada, doutor. É assim que tá organizado, tá, doutor? O sistema está organizado exatamente da forma que o senhor colocou. Só retornando aqui, aproveitando essa pergunta, aqui nessa tela, quando acessarem o sistema, aqui nessa parte onde tem total de colaboradores, vai aparecer só o que está subordinado aos senhores, tá? Então, ao clicar bem aqui em minha equipe, os senhores vão encontrar exatamente as pessoas que os senhores vão avaliar. Se tiver faltando alguém, basta solicitar que acione a gente, né, que informe para a gente, e a gente faz coloca no sistema, imposta no sistema. Ou se tiver alguém a mais, a mesma coisa. Ah, Alessandro, esse aqui não tá para eu avaliar, eu quero que o chefe de gabinete avalie. E aí, assim vai ser feito, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar exatamente a equipe que vai ser avaliada, que é na composição da equipe, na verdade, né? Perfeito. Então, voltando aqui, essa é a composição da avaliação, tá? A comportamental, a técnica e a de responsabilidade. Dito isso, os senhores clicam em cada uma desses botões, é exatamente essa tela que vai aparecer para os senhores, tá? Essa tela com os botões azuis, e aí inicia o processo de avaliação. Quando clicar na tela, ele vai mostrar o nome dos servidores que vão ser avaliados. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu peguei o exemplo do desembargador-presidente, né, do doutor Adão. Então, a tela que vai aparecer para o doutor Adão é exatamente essa. Quem são as pessoas que eles vão avaliar? Esses 4 servidores, né? O chefe de gabinete, o secretário de auditoria interna, outra chefe de gabinete e o secretário-geral. Então, ele faz a avaliação. E aí, o secretário-geral e os seus subsequentes hierárquicos vão fazer as avaliações superiores, tá? Como o magistrado não é autoavaliado, não faz a sua autoavaliação aqui naturalmente, porque é um processo de avaliação de servidores, né? Não vai aparecer o nome do magistrado aqui nessa tela. É só clicar. É possível fazer a avaliação individual. Então, eu posso clicar aqui só na Marilene, por exemplo, para fazer a avaliação dela. Ou eu posso clicar em todos, bem aqui, e o próprio sistema já vai demonstrar o que está parametrizado para cada uma dessas funções. Tá? Então, é um processo bem simples. Clicou na tela, ele vai marcar todos e avançar. Aí eu escolho as pessoas os servidores que eu vou avaliar, e aí ele vai iniciar um conjunto de questões, um conjunto de indicadores da avaliação de desempenho. Então, eu coloquei aqui só alguns exemplos. Por exemplo, esse exemplo que está aparecendo na tela diz respeito à avaliação, à competência comportamental, que é aquela primeira, né? Então, ele faz uma pergunta: tratar as pessoas de forma respeitosa, independente do nível hierárquico? Então, essa pergunta está relacionada, por exemplo, à capacidade de relacionamento interpessoal dos servidores. E bem aqui eu vou fazer um julgamento dos servidores que vão aparecer para os senhores, né? Então, é uma escala, é baseada naquela escala Likert, que é uma metodologia estatística, né? Os senhores conhecem. E aí a gente vai enxergar aqui como é que está cada um desses servidores e fazer a marcação. Caso os senhores identifiquem alguma questão que não esteja correspondendo ao que o servidor executa, bem aqui no final vai ter uma coluna, vou mostrar daqui a pouquinho, que vai aparecer não se aplica. Ao clicar em não se aplica, o sistema anula a questão. Então, ele tira da base de cálculo do coeficiente de desempenho do servidor. Além disso, o sistema também traz uma coluna com comentários que compõem a avaliação. Então, vamos supor que eu quero avaliar aqui o Bruno e eu quero dizer que raramente ele trata as pessoas respeitosamente. Ele é um cara que realmente ele precisa melhorar em relação à conduta, à urbanidade, à etiqueta dele. Eu clico aqui em raramente e faço o comentário. E esse comentário fica registrado na avaliação de desempenho do servidor, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui de respeito à avaliação técnica. Então, primeiro os senhores vão fazer da competência comportamental, são várias perguntas, tá? E em alguns momentos vai aparecer todos os servidores, em outros vai aparecer só alguns servidores nessas perguntas, porque o próprio sistema vai fazer essa matriz, né, de acordo com a função que o servidor exerce. E, posteriormente, os senhores vão voltar lá naquela tela, nessa tela aqui, e escolher a competência técnica.
né? Seguindo aqui a competência técnica, e vai mostrar aqui as competências, as questões de competência técnica. Então, por exemplo, planejamento estratégico. Como é que a Juliane se comporta? Como é que a Adna se comporta em relação a essa visão? Como é que o Alessandro se comporta? A gente tem uma escala já estabelecida. Novamente, se for identificado que essa competência técnica não é aplicada a determinado servidor, é só marcar não se aplica. E aí o sistema retira essa questão para o desempenho, para o coeficiente de desempenho daquele servidor. É um processo muito simples, mas que gera para a gente um resultado muito interessante. Concluiu a avaliação, o sistema vai perguntar se deseja encerrar. Esse processo de encerrar é importante, tá? Porque só após o encerramento é que é computado. Então, se eu sair do sistema, ele não vai encerrar a avaliação, ele vai entender que eu ainda estou em andamento na avaliação de desempenho, se eu só salvar. Então, eu preciso encerrar a avaliação, que é para aparecer aqui para a gente na nossa plataforma que foi encerrado o procedimento, e ele vai gerar uma possibilidade de emissão de relatório, tá? Ao clicar em emissão de relatório, a impressão do relatório vai aparecer nessa tela, bem aqui, ó. Conforme vocês vão avançando, ele vai gerar um linkzinho aqui, emitir relatório. Clicou em emitir relatório, vai baixar um relatório que vocês podem salvar aí na unidade de vocês. Não há necessidade de salvar o relatório, porque ao final do período de avaliação de desempenho a gente vai gerar um relatório geral. Tá? Então, tanto individual, quanto da equipe, quanto geral do tribunal. Então, vocês não precisam se preocupar com salvar relatório nenhum, porque o próprio sistema já salva. Tá? Aqui é uma demonstração do relatório, né, que nós colocamos aqui, só para vocês terem uma ideia desse relatório que é gerado nesse momento da avaliação, depois a gente gera vários outros, né, que demonstra lá o indicador, a pergunta, a resposta, o comentário, a função do servidor. Então, é um relatório de dados completo, né, que também é transformado em vários gráficos. Feito isso, para cada avaliação naquela tela inicial, o sistema ele vai transformar a cor azul em cor verde. Então, a avaliação só se encerra quando todos esses botões aqui estiverem verde. Eu fiz a avaliação comportamental, voltei para a tela, fiz a avaliação de competência técnica, voltei para a tela, fiz a avaliação de responsabilidade, vai ficar todas as avaliações verdes, e aí aquele botão lá no início de responder, coleta e avaliação, ele vai sair da tela. Então, ao concluir o procedimento, esse botão bem aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, esse botão bem aqui, onde eu cliquei para responder a avaliação, ele vai sumir da tela principal. Por quê? Porque já foi concluído o processo de avaliação de desempenho. Então, é um procedimento muito simples, é fácil de fazer. Nós estamos, né, à disposição dos senhores para acompanhar. Eu lembro que na avaliação passada, teve alguns magistrados que demandaram isso para a gente, então a gente acessou o sistema junto com eles, por reunião online, acompanhamos a avaliação, tiramos a dúvida nesse momento da avaliação, né? Alguns magistrados solicitaram a nossa presença física, então a gente pode ir para a unidade presencialmente, explicar para os senhores novamente, explicar para os chefes, para os servidores, fazer uma reunião geral, se os senhores quiserem, né, para poder a gente aperfeiçoar esse processo. Então é um processo muito simples, mas que dá para a gente um resultado muito significativo em relação ao trabalho da secretaria. Fizemos aqui, Uma senhores. pergunta. Pois não, Desculpa, senhor. eu tenho uma pergunta aqui. Porque eu só- não eu só- conheço, realmente eu Desculpe, eu sou só bem ignorante. estou identificando o senhor que não está aparecendo a sua foto. Mas pode Oi? falar, senhor. É que eu sou bastante ignorante nessa parte de gestão e administração, então eu tenho que fazer algumas perguntas para poder me esclarecer um pouco. Fique à vontade. Pelo que eu estou vendo, essa avaliação do gestor, ela utiliza essa escala Likert, Isso. e é um pouco, vamos dizer assim, é uma impressão, uma percepção subjetiva da atuação dos servidores, não é isso? É uma percepção de avaliação do gestor, né? Subjetiva. É, É a, o que ele percebe, como ele percebe isso, né? é o elemento humano, né? Da avaliação. Exato.
aí existe a autoavaliação do servidor. Sim, A autoavaliação do servidor é baseada nesses mesmos indicadores, critérios e tudo? sim, exatamente. E A avaliação feita. sim. Ainda não terminou. Diga, doutor. E aí depois há um cruzamento dessas duas avaliações? Como é que se chega... minha pergunta está baseada na questão do subjetivismo dessa avaliação, tanto de um quanto de outro. Então, a minha questão é como isso vamos dizer assim, se transmuta numa avaliação mais objetiva e em que se possa ter, vamos dizer assim, uma percepção mais próxima do que realmente ocorre. Não sei Perfeito. se eu estou conseguindo me fazer Eu Milena, entender. eu entendi, posso doutor. fazer. Milena, Oi, oi, desculpa, doutora. eu não sei se eu estou aparecendo, é que eu estou no Tá computador e no aparecendo. celular. Tá Eu aparecendo. queria fazer uma pergunta em cima do que o Fernando está colocando, e tirar uma dúvida também. Essa avaliação, eu estava entendendo que ela não é só subjetiva, ela é objetiva também. Certo. Porque existem critérios relacionados aos atos processuais, questões técnicas que eu ainda não vi, eu estou, inclusive, tentando entrar aqui, mas a minha pergunta também já está disponível esse ícone? Porque eu não Já. consegui localizar aqui onde ele está. Eu não sei se a gente entra pelo Tucujures ou quando abre a tela Na área do... administrativa, doutora. Ok. Mas a minha pergunta é essa. Eu estava entendendo que não era só subjetiva, porque ali tem a avaliação técnica de responsabilidade e a outra que eu esqueci agora. Comportamental. Comportamental. Comportamental, eu vejo que tem um cunho subjetivo aí. Mas a técnica, não. Então, eu quero saber, assim, existem critérios objetivos que nós vamos avaliar? Existe. Para Sim. complementar a pergunta do Fernando aí, eu fiquei na dúvida. Perfeito. Doutora Nelba e doutor Carlos, é assim, o processo de avaliação de desempenho, ele tem o elemento humano, né? Então, avaliar o desempenho é sempre uma impressão do chefe sobre o subordinado, né? Isso é o elemento humano de todo o processo da avaliação de desempenho. Para sanar essa questão da subjetividade, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento de todas as atividades executadas nas unidades judiciárias e nas unidades administrativas do tribunal. Nós criamos um documento. Esse documento é chamado de MAP, que é Mapeamento de Atribuição por Produto, por entrega das unidades. Esse MAP, desse documento, a gente extrai a descrição de função de cada um dos servidores. Nessa descrição de função, que é um documento que o próprio sistema também oferece aos senhores, né? Nessa descrição de função está previsto as competências comportamentais, as competências técnicas e as competências de responsabilidade que os servidores precisam executar. Então, eu, por exemplo, como administrador, eu tenho as minhas competências, né, aqui da Secretaria de Gestão de Pessoas. Um administrador da Secretaria de Finanças tem outras competências. Então, o que está sendo avaliado são as competências, por isso gestão por competência, de cada um dos servidores no exercício daquela função, né? Então, quando eu crio toda essa preparação, que eu mapeio a unidade, que eu extraio a descrição de função, eu não vou avaliar o Alessandro pessoa, eu vou avaliar o Alessandro no exercício daquelas atribuições. Nesse momento, eu minimizo o máximo possível da subjetividade nesse processo de avaliação de desempenho. Por quê? Porque eu entro antes com uma série de critérios técnicos. Então, por exemplo, como eu demonstrei aqui para os senhores, aqui logo no início, quando eu avaliar a questão comportamental, nós fizemos um rol, um inventário comportamental exigido dos servidores. Agora, a impressão que cada gestor tem nesse processo, por exemplo, sobre a capacidade de relacionamento interpessoal do servidor, isso aí é a visão dele, né? E aí, dentro dessa visão, a gente tem uma escala que a gente consegue mensurar.
Ademais, De- para cada uma dessas avaliações, quando o sistema girar o ciclo, que ele girar o resultado, ele vai dar pesos diferentes. Então, por exemplo, a avaliação comportamental, ela tem um peso muito importante. A avaliação técnica também, a avaliação de responsabilidade. Eu não somo as três, por exemplo, e tiro uma média aritmética simples. O próprio sistema, pela metodologia do gestão por competência, ele soma as três e faz uma média ponderada a respeito do resultado da avaliação. Então, toda essa preocupação de eliminar a subjetividade, de associar a avaliação de desempenho a um procedimento de um critério prévio, né? De um critério objetivo, de um critério customizado, ele já está na plataforma, né? Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu consegui entrar aqui, por exemplo, na minha vara, tá apenas um colaborador, está registrado apenas o Diego. Aí eu gostaria de saber, isso ainda está em processo de vocês colocarem à disposição da gente todas as informações de cada servidor, ou quando vai estar acessível para a gente? Doutora, já está em andamento, tá? A avaliação ela está disponível do dia 6 agora, do dia 6 de maio até o dia 7 de junho. O que E está por aparecendo que tem só um aqui? é Quando porque, sim. é porque no seu caso, em específico, o sistema foi organizado para a senhora avaliar o chefe de gabinete, né? Que é o Diego, né? Ok. Tá? Mas assim, foi o que eu Entendi. coloquei agora há pouco. Se a senhora Tá. optar por avaliar a equipe toda, se a senhora decidir avocar essa responsabilidade, dizer, não, eu quero avaliar todo mundo porque eu quero ter aqui o relatório que reflita a minha perspectiva sobre essa avaliação. Aí a gente coloca todo mundo para a senhora avaliar. No sistema do Diego, Só um instantinho, quando você coloca todo mundo para o juiz avaliar, sai da competência do chefe de secretaria? Eu vou te dar só tá. Por quê? Eu vou te dar só um exemplo como eu procedo na minha unidade judiciária. A gente faz uma avaliação conjunta o tempo todo. Então, a gente reúne, a gente conversa, a gente estabelece os nossos critérios, não é? Claro, que impacta, tem relação com os critérios que foram colocados, mas a gente faz isso coletivamente, entende? entende? Então, se eu quiser sentar com o Diego, por exemplo, Diego, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre os funcionários. A gente pode fazer isso, mas sou eu que vou ter que colocar os dados aqui. É isso que vocês estão dizendo? Não, no caso, a senhora vai fazer a avaliação do Diego, tá? Não, na hipótese de eu querer fazer a avaliação de toda a equipe. Aí a gente tem que organizar o sistema para que a senhora faça a avaliação. Aí, no caso, sai da competência do Diego. O que não impede da senhora fazer a avaliação com o Diego ao lado, né? Discutir. Mas era isso que eu estava te perguntando. Exatamente. Porque, na verdade, a gente já faz isso dessa forma na unidade. Mas aí a responsabilidade fica para que eu coloque os dados aqui. Se eu for querer de fazer toda a equipe. A execução. Entendi. A execução. Entendi. Bom dia. Deixa eu só complementar aqui na fala do Alessandro. Vocês podem avocar toda a equipe, mas também pode ser parcialmente, né? Tá só o Diego, mas se a senhora decidir, eu quero avaliar o Diego e os assessores, né? O restante da equipe fica com o Diego. Então, é só entrar em contato que a gente já reorganiza e libera, faz essa liberação. Ok, eu concordo com... Entendi. Eu concordo com o Fernando, eu acho que os assessores precisam estar... seria bom que os juízes fizessem essa avaliação. Embora, na minha percepção, é a metodologia que eu utilizo, nunca é uma avaliação unilateral ou única, a gente sempre senta com o servidor, a gente sempre senta com o chefe de secretaria, a gente faz todo o processo coletivamente na unidade da terceira vara do juizado central, sabe? Então, no real, não impacta tanto, mas eu vejo que pela ligação, os assessores precisam estar mais ligados ao juiz. Então, eu quero que os assessores entrem aqui. Tá, não, a gente pode fazer o reajuste assim. É porque muito como está o cadastrado do sistema, ele veio no ciclo passado. Então, ele reproduziu, sabe? Então, tem muitos que tem unidades que o magistrado está com todos os servidores, outras ele está parcialmente, outras ele está só o chefe de gabinete. Mas isso tudo a gente pode ajustar. É só entrar em contato que a gente faz as mudanças. Tá bom, meu amor, já entendi. Então, pronto, Deixa eu fazer aqui
Deixa eu fazer, por gentileza, Paulo Madeira está falando, eu vou Oi, habilitar doutor. até meu vídeo aqui. Pois não. Não, é só, na verdade, uma pergunta prévia para saber se eu vou falar depois. Vai ter um momento ao final para alguma consideração ou preferem que faça assim mesmo ponto a ponto, a partir da exposição, vão perguntando no ponto, qual é o Fique à vontade, que doutor. vocês O senhor prepararam para... só pode interferir. A gente, e no que se refere à informação, já foi concluído, né? Então, a gente já Ah, chegou tá. no Então, momento das então, beleza. questões. Não, isso já foi concluído, tranquilo. É porque o que eu estava imaginando é que talvez ao final, né? Vocês estão posto dizer agora e tal. Então, primeiramente, eu já dei bom dia, na verdade, a todos e todas, né? Estou só reiterando aqui. Dizer assim, o trabalho de vocês é respeitável, eu tenho um respeito imenso por todo o trabalho da equipe, eu acho que ninguém aqui minimiza a importância do trabalho que todos fazem aí, desses dados que fornecem, mas é só para poder contextualizar, é importante que a gente leve em conta que existem algumas distorções e que não são culpa de vocês, por óbvio, que talvez vocês nem tenham condições de enfrentar, que estão relacionadas, essas distorções, com os critérios que são usados entre o segundo e o primeiro grau em matéria de pessoal, né? Porque não é segredo para ninguém, eu sou magistrado aqui há 28 anos, que os melhores, né? Todo serventuário que tem um desempenho de excelência, o tribunal leva. Todo mundo quer o melhor, né? Leva, mas não deveria ser assim. Então, acaba que muitos serventuários nossos, por exemplo, quando está se destacando, aí o tribunal requisita, não tem o que fazer, leva, né? E vai levando. E aí depois vem essas cobranças com relação a desempenho e tudo, e o critério de avaliação de desempenho, especificamente essa palavra, me incomoda quando se associa desempenho à produtividade, a números, né? Porque desempenho, mas eu vi aqui e me agradou muito saber que vocês colocaram uns quadros aqui, né? Dentre eles essa avaliação comportamental e tudo. Isso me agrada. É, Porque se formos levar em conta que desempenho é só produção de números, a Não, gente acaba coisificando as relações humanas nos isso mesmo. processos e não se concebe que seja assim. Então, uma situação que eu preciso saber como é que vocês tratam é a questão da situação real das unidades. Por exemplo, eu tenho serventuário ou pessoa, eu vou usar o nome pessoa até para não sugerir a identificação se é masculino, feminino, quem que é. Mas tem pessoa na minha unidade que, por exemplo, tem acompanhamento psicológico regular, é necessário, ele precisa, a pessoa precisa. E eu quero saber como é que vocês levam em conta isso na hora de fazer a avaliação, porque é óbvio que se tem alguma pessoa que tem um acompanhamento regular, porque presumivelmente precisa mesmo de alguma demanda maior, precisa se afastar com regularidade, outros se afastaram por problemas médicos. No meu caso em particular, eu cumulo há 2 anos a vara Civil e Fazenda Pública com o Tribunal Regional Eleitoral, com o pleno do TRE, onde eu sou titular, e em ano de eleição a prioridade do eleitoral é absoluta. Aí como é que a gente vai fazer essas análises de produção de números sem levar em conta essas particularidades? Não é? Então, assim, me incomoda quando a secretaria faz a avaliação, não estou dizendo que foi isso que fizeram, mas entrega, por exemplo, para a escola judiciária, olha, o quadro da unidade da Sexta Vara Civil é esse. Mas sem ter ido lá tratar na Sexta Vara Civil para saber, vem cá, por que que vocês estão com esses números? Qual é a realidade de vocês? Porque se a Isso. gente afere esses dados, se a gente pega esses dados com base só no que tem no sistema, ou seja, no banco de dados, a gente corre o risco de fazer uma avaliação distorcida, que é exatamente o que eu estou dizendo, que é uma coisificação das relações humanas. Então, é só essas observações, Alessandro Milena e todos os demais, no sentido de que a gente tenha esse olhar humano também, né? Para Cuidado. que a gente não trabalhe apenas com esses dados e entregue, por exemplo, para a escola, ó, vão lá e tratem essa unidade aqui, que o desempenho dela não é bom, mas sem levar em conta essas particularidades da unidade. Então, isso que foi falado e que, na verdade, tem uma perspectiva, né, de verificar as nuances das unidades, Aqui, talvez não tenha tem imagem aqui. de uma forma mais adequada por falta de diálogo.
né? Então, eram essas as observações que eu queria fazer apenas. Mas o Perfeito, trabalho doutor. que estão apresentando como referência, eu acho que é fundamental, é excelente e claro, nós iremos seguir na Sexta Vara Civil, né? Mas eu não poderia deixar de fazer essa consideração, porque eu entendo que é pertinente. Obrigado pela atenção. Não, tá Doutor, obrigado pela sua observação. É muito importante isso aí que o senhor colocou em relação à coisificação do elemento humano. Essa é uma preocupação da Nossa. Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Porque aqui o nosso papel é esse, é humanizar a coisa, na verdade, né? O tempo todo, buscar humanizar o processo, né? E assim, nessas perspectivas da avaliação, que envolve o comportamental, o técnico e a responsabilidade, nós temos condições, por exemplo, de associar a números, né? Existe, por exemplo, a possibilidade de colocar uma perspectiva de resultado, que nós ainda não implementamos aqui, justamente por isso, porque a gente sabe da dificuldade, né? Então, por exemplo, a corregedoria ela faz aquela apuração de número de processos baixados, todo aquele cálculo que é gigantesco, etc., que não entra nesse processo de avaliação. Então, aqui, de fato, a gente está avaliando a função, né? A competência exigida em cada um deles. Em relação ao que o senhor falou, quanto à questão de peculiarizar a situação por condições especiais, a própria avaliação já dá essa possibilidade, né? Então, é possível, na avaliação comportamental, por exemplo, identificar aspectos que desconsiderem determinado indicador, né? Lá naquele botão não se aplica, por causa que o servidor está passando por alguma dificuldade, ou porque ele está afastado, etc. Então, é possível ir lançando o não se aplica lá para anular a questão. É uma forma de balizar essa condição que o senhor colocou. Talvez não seja a melhor, o ideal, a gente precisa aperfeiçoar isso aí, né? De que forma que vai apurar, mas é um instrumento que nós conseguimos implementar por enquanto, né? O objetivo é aperfeiçoar. Tá? Perfeito, eu agradeço, né? E eu estou dizendo, e estou sendo muito honesto, né? Eu fiz essas avaliações que não são críticas a vocês, são avaliações que, claro, a gente está aqui no diálogo, né? Mas que eu fiquei muito satisfeito de ver que nessa coluna de avaliação estão levando em conta esses aspectos aqui, que são listados aqui de 1 até 12, salvo engano, né? E que realmente são aspectos importantes. Perfeito. Era isso, mas muito obrigado Perfeito, pelos doutor Paulo. esclarecimentos. Obrigado. O senhor, inclusive, Obrigado. participou bastante da implementação, né? Eu lembro que quando eu cheguei no tribunal, o senhor era o juiz auxiliar, né? Que estava à Sim, frente desse sim, a trabalho. gente, a gente, a gente tentou, inclusive, algo que não conseguimos, mas que eu acho que. Eu não sei nem se prosseguiu nessa tentativa, que era de fazer um estudo entre todas as unidades para ver se, por exemplo, não existia, não havia aquela situação de pessoas que estavam, por exemplo, numa unidade criminal, mas que gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar no civil e vice-versa, fazer essas análises e tal, para que as pessoas se dispusessem. Foi algo que a gente tentou fazer, mas acabou não conseguindo na época, a gente não conseguiu implementar. Doutor, muito Mas importante a sua talvez. colocação aí, né? Eu acho que agora com o concurso público a gente vai ter essa possibilidade, essa oportunidade, né, de estar fazendo essa triagem, né, melhor para que o servidor desenvolva, né, dentro da unidade aquilo que ele tem mais aptidão, né, aquilo que ele mais se identifica. A gente tem essa preocupação e a gente vislumbra isso no futuro. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Beleza, obrigado. Doutor Esclepíades? Bom dia, meus colegas aqui presentes, todos as magistradas e servidoras, todos os magistrados e servidores. Sextou nessa reunião muito proveitosa aqui, onde a fazer as minhas ponderações, as minhas perguntas. Eu gostaria de deixar registrado aqui o meu profundo respeito pelo projeto, o meu profundo respeito pela Milena, a sua posição hoje de head, né, no Departamento de Gestão de Pessoas, e meu respeito em especial aos colegas servidores que trabalham diretamente com gestão de pessoas. Né? Então, vai o meu respeito, meu carinho, porque é uma missão muito difícil, eu acho, muito complexa, e
e ao mesmo tempo é um diamante mesmo, como essa logomarca demonstra. Porque se a gente conseguir um dia quebrar todas as impurezas que estão por cima, o que vai aparecer por baixo é só coisa proveitosa. Então, por isso, a logomarca de um diamante representa bem o que a gestão por competências representa e o que ela ainda pode representar, que é um processo que está evoluindo nos últimos anos e ainda vai evoluir mais ainda, com certeza. Sim. Tanto que essa reunião até demonstra a maturidade do projeto, né? Hoje se fala com muita propriedade daquilo que eu e Milena e Diego um dia vimos como sendo desenhos, rascunhos Verdade. mal formulados, né? E hoje não, a gente trabalha com muita categoria porque vocês já estão há muitos anos implementando e desenvolvendo isso. 2018, doutor. Desde 2018, eu não quis dizer não, mas são 6 anos. Mas, em cima disso, pessoal, e até em respeito à envergadura desse projeto, eu tenho algumas provocações a fazer e queria ouvi-los a respeito disso. Bom, a minha primeira pergunta é uma pergunta bem simples. Eu estava relendo aqui o convite para hoje, mas eu queria que vocês me dissessem de maneira bem clara e objetiva, vocês estão falando com uma plateia de magistrados e magistradas, o que o DGESP quer? E aí eu explico. Perfeito. A gente está comunicando uma ação ou vocês estão convidando, desejosos, que os magistrados façam as avaliações, entrem no sistema e apertem os botões? Então, só para deixar claro para mim e para todo mundo que nos ouve, vocês querem nos comunicar, nos informar, ou vocês estão nos convidando a participar desse processo? Nós estamos convidando os senhores a participar desse processo, que façam a avaliação dos servidores, das unidades. Isso. Foi o que eu imaginei, Milena, e assim, eu lancei essa pergunta para ouvir, primeiramente, para me convencer e me motivar mesmo, e também para deixar claro que, na verdade, pelo que eu entendi da reunião, né, de maneira elegante, vocês estavam nos convidando, pessoal, vamos participar, porque eu imagino que quem está do lado daí do balcão precisa muito que eu preencha os meus dados aqui, com isso alimente, traga parâmetro, traga testagem de critério para que a gente possa fazer a ferramenta ficar mais aprimorada. Então, com certeza, o que eu imaginei é que se confirmou. E lembrando, e também aqui é um comentário que eu vou fazer, que gestão por competências nunca foi correcional, né, Milena? Nunca foi correcional. Vocês não estão preocupados em apontar defeitos de ninguém. E aperfeiçoar. Imagino eu que vocês estão mais preocupados em aperfeiçoar carências, né? Perfeito. E às vezes é difícil a gente lidar com isso. O fato de que, por exemplo, eu sou muito ruim de cumprimentar a autoridade, por exemplo. É uma dificuldade que eu tenho. Assim, eu não tenho aquela liturgia de início de fala. Então, admitir que eu tenho essa falha e que eu preciso entrar num curso de media training, talvez, para melhorar isso, né? É algo que sempre nos coloca diante do espelho e diante das nossas dificuldades. Mas gestão por competências é algo que procura, na verdade, dar a mão, né? E não atirar pedras. Então, quando eu avalio a minha equipe como sendo uma equipe que precisa melhorar em direito civil, vamos dizer, eu não estou dizendo que as pessoas são ignorantes, mas que, de repente, uma lei nova, um artigo novo, que precisaria ser... Né? Uma atualização. Uma atualização, algo nesse sentido. Então, acho que vale a pena também colocar isso. Outra coisa que eu queria comentar, eu queria dar um exemplo bem prático do que talvez esteja importante nesse projeto. Então, imagina, Fábio, que aí na sua unidade, ou aqui na minha unidade, eu tenha uma pessoa que é brilhante servidor, brilhante, mas ele erra concordância verbal toda vez que minuta. Aí a gente tem pessoa que diz assim, doutor, o senhor acha esse servidor importante? Eu acho ele maravilhoso. Então não é só apertar esse parafuso da concordância verbal? Poxa, então vamos fazer um curso de concordância verbal com ele? Beleza. Eu estou falando desse exemplo prático bem elementar, Milena, porque uma coisa que eu acho importante para a gente deixar claro aqui, para todos nós, uns aos outros, é que o magistrado é um sujeito de interesse. Então, como eu estou falando para administradores aqui, vamos lembrar um pouco da economia que a gente aprende lá na faculdade e dizer o seguinte: o magistrado é um sujeito de interesse.
Ele é interessado. Só que o magistrado, gente, ele tem ativos escassos, dentre os quais ele tem pouco tempo e ele tem pouca atenção. Mas ele não tem pouca atenção porque ele é uma má pessoa. Não, fiquem tranquilos, não é isso. É que a gente tem tanto problema na cabeça que para a gente parar aqui 45 minutos para ouvir sobre gestão por competências, e especialmente uma área que faz parte de uma outra área de conhecimento, que é a administração, não é fácil. É possível que muitos colegas meus aqui já não estejam mais me ouvindo, inclusive, porque eu estou sendo prolixo nas minhas considerações. Então, mas eu acho que uma maneira de despertar a atenção de todos nós é demonstrar qual é a vantagem que eu tenho nisso. Sim. Né? E a vantagem que eu tenho nisso, e aí eu creio, a minha resposta de magistrado cada servidor que eu melhoro é estatística na minha unidade. Perfeito. E saber o que pode melhorar é saber como resolver esse gap, essa dificuldade. Então, todo mundo que tiver um servidor brilhante, mas que esteja faltando algo espetacular, pode avisar isso para a equipe da Milena e a equipe para que aquele espetacular vire praticamente um X-Men, praticamente um Vingador. Então, eu, por exemplo, tenho experiências de servidores, por exemplo, que foram desenganados como servidores e que hoje entregam muito aqui. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem gente assim, né? Então, a gestão por competências pode ajudar a gente a transformar ótimos servidores em servidores espetaculares. Daí porque preencher sistema pode ser uma boa para a gente. Essa poderá ser a vantagem. Eu queria também, sonho em um momento, não é agora ainda, em que a gente possa dizer de maneira mais frontal que esse gestor que a gente está falando é o juiz. Ainda não está fácil fazer isso, pessoal, porque acho que o juiz ainda é muito o dono do McDonald's e ao mesmo tempo. Então, a gente atividade fim a todo segundo, sentenciar, despachar, decidir e presidir audiência. Como é que a gente gerencia dessa forma? Mas eu acho que em breve a gente vai ter, como tem Rondônia, por exemplo, 10 assessores para um juiz. A gente vai virar CEO mesmo, vai virar CEO. E aí a gente vai ter mais tempo para pensar gestão. Então, essa figura do gestor, ela há de melhorar ainda com o tempo. E com certeza, nesse momento, a gente vai ter mais condições de ajudar vocês a nos ajudarem. Olha que interessante, né? Ajudar vocês a nos ajudarem. Tem uma outra figura também que eu acho que ainda vai aparecer, que é o patrocinador desses projetos. A gente tem patrocinadores, mas a gente ainda vai ter patrocinadores muito próximos. Quando a gente começar a ver que o diamante lá do prêmio depende do diamante aqui do GPC. É isso Mas mesmo. isso está aumentando, viu? Está aumentando. Está ficando mais claro. Então, em breve, nós teremos desembargadores do desembargador Adão para frente. E aí, aqui até uma justiça, né? Do desembargador Torque para o desembargador Lages, né? Para o desembargador Rômel, do desembargador Rômel para o desembargador Adão. A gente só está vendo subir esse empenho dos patrocinadores com relação ao projeto. Então, a gente vai continuar essa cadeirinha aí, essa escadinha. Imagino eu que em breve a gente vai ter isso ainda mais rígido do que já é. E para finalizar minhas ponderações, aqui fortalecendo o que foi dito por colegas que me antecederam, o mapeamento por competências, talvez para o magistrado que está hoje com a equipe montada, ele desperte um pouquinho menos que existe em cada um de nós, porque a gente já mapeou leigamente todo mundo, tá? Todo mundo conhece todo mundo e um cenário em que mapeamento por competências vai se tornar algo exponencial foi aquilo que alguns já disseram aqui. Mapear as competências dos novatos para duas coisas. Uma já foi mencionada aqui, eu apenas vou colocar um nomezinho em cima disso, que se chama Banco de Talentos. Que é isso que a gente falou agora há pouco. Então, como a menina já respondeu que vai ter banco de talentos, a gente já
exaure esse ponto. E o outro ponto é tentar descobrir as fraquezas, né, dos nossos novatos, logo na origem, inclusive dentro do prazo de estabilidade, né? Para a gente poder tentar aprimorar essas fraquezas e transformá-las em forças logo no primeiro triênio, porque Isso. aí a gente consegue entregar para os nossos colegas um talento, né? Um servidor bastante qualificado. E aí, para finalizar de vez, eu só sugiro que quando vocês forem analisar as competências dos novatos, a maioria que vai chegar para a gente é bacharel em direito. Então, já vamos presumir que investimento intelectual em gestão, e vocês que são administradores sabem o que eu estou falando, né? Em gestão, em comunicação e em tecnologia, deve fazer parte, digamos, do direito, já entendam que o bacharel em direito do século XXI não adianta ser decorador de lei, porque na prática, rodando a máquina, não vai adiantar muita coisa, vai ficar capenga um decorador de lei. Ele vai precisar também ajudar a rodar com a gente a engrenagem pesada, mas muito gratificante, que se chama Poder Judiciário. Boa sorte, pessoal. Tudo bom para vocês. Obrigada, doutor. Obrigada pela sua participação, doutor Skin Pires. Doutor, eu quero pessoalmente lhe agradecer. Eu gosto muito quando o senhor fala de gestão por competência, porque realmente o senhor entende o processo, né? E isso é muito gratificante para a gente aqui ter aí o senhor como referência nesse trabalho todo, né? Muito obrigado pela sua colocação, é isso mesmo. A gente está atento em relação a tudo isso que o senhor colocou, né? Em especial, os novos servidores que vão chegar, já vão chegar imersos nessa realidade, né? Então, não vai ser algo que vai ser implementado que a gente tenha que introduzir. Não, eles já vão entrar, né, nessa condição, com a descrição de função, participando de todo o processo. Isso vai facilitar o andamento a longo prazo, né? E é isso, a gente tem muito orgulho desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, está consolidado, como o senhor falou, está consolidado, a gente tem uma plataforma, uma estrutura organizada, está todo redondo. Claro, sempre tem que algo a melhorar e aperfeiçoar, mas a gente precisa realmente convidar os magistrados a se envolverem no processo, porque é um tribunal. Então, os gestores envolvidos, os servidores envolvidos, os magistrados precisam levantar a bandeira e coordenar isso aí junto com a gente, né? E está posto esse trabalho, ele está consolidado, a gente só precisa mesmo que seja patrocinado por todos, né? Em relação às informações, nós concluímos aqui, tá? É um procedimento simples, executar, e ao final a gente vai ter relatórios que os senhores vão perceber o quanto isso é valioso, o quanto isso é benéfico, o benefício disso aí, relatórios com gráficos, com base de dados, que vai mostrar realmente o que é cada uma das unidades, né? Fizemos as reuniões, esse quadro mostra aqui para os senhores as reuniões que nós fizemos durante a semana passada e essa semana, com todo o quadro dos servidores. Então, só aqueles servidores que realmente não ingressaram não têm conhecimento, o resto todo mundo tem, né? Na segunda-feira a gente vai fazer um plantão geral, tira dúvidas online, a gente vai ficar com a plataforma aberta, para caso alguém tenha alguma dúvida de servidor, de gestor, de magistrado, é só acessar, né, o mesmo link, né, e fazer essas ponderações, tá? Então é isso. Particularmente, eu encerro a minha fala, agradeço muito a atenção dos Alessandro, senhores, sei da importância da presença dos senhores aqui, é uma reunião muito importante para a gente, né? E nos colocamos à disposição, inclusive para fazer a visita presencial, tá? Se algum dos senhores, Alessandro, eu preciso que você venha aqui, me explique tudo de novo e acompanhe o processo comigo. Nós vamos fazer isso de coração aberto, porque é muito importante, tá? Temos aqui Alessandro e Mileno, duas. Oi, doutor Paulo. Oi, doutor. tudo jóia? É o seguinte, né, bem rapidinho. É exatamente nesse ponto aí, porque eu tenho o maior interesse em receber, né, uma equipe de vocês lá, pessoalmente mesmo, para a gente tratar. A gente está com uma situação em particular na Sexta Vara Civil, que nosso prédio está em reforma estrutural, já está com um tempinho, e acho que a previsão de entrega é para daqui a uns 45 dias, eu acredito. Mas eu queria ver se era a possibilidade mesmo da gente marcar uma data aí online mesmo, marcar uma sala virtual, para eu reunir a minha galera todinha para conversar, porque assim, tudo que vocês falaram aqui,
eu considero muito relevante, mas é bom tratar com eles mesmo, com os serventuários também. E eu Perfeito. queria ver uma data para marcar com vocês. Aí como é que faz? Faz via ADM o A hora que o pedido, senhor processo de marcar, o trabalho? senhor pode verificar com a sua equipe e nos avisar, dia tal, hora tal, que a gente recebe vocês. Cria uma sala virtual aqui, faz uma reunião. Tá Ou joia. Eu vou conversar com o pessoalmente, pessoal. ou na unidade, onde o senhor estiver, a gente pode É porque a também. unidade ela está em reforma estrutural, está todo Ah, no pode ser chão. virtual, doutor. Tá bom. Eu vou marcar então, eu entro em contato com vocês. Obrigado. Tá ótimo. Perfeito. Senhores, então, se alguém mais não tiver nada a perguntar, a gente vai encerrar a reunião, tá? Eu vou agradecer aqui a presença de vocês, dos senhores, né? E nos colocar à disposição, como o Alessandro já bem colocou. Tá Eu bom? queria perguntar só uma coisa aqui, rapidinho. Fizeram uma pergunta para mim de outra unidade. Se o servidor que está se aposentando, é necessário a gente fazer a avaliação dele? Vai interferir em alguma coisa? Não. É dispensável, entendeu? É dispensável, não tem motivo mais para estar trabalhando. É até melhor que não faça, doutora, porque ele vai impactar no resultado, né? Então, como quando a gente apurar o resultado geral da equipe, pode ter ali um impacto. Então, é só informar a gente que a gente faz a retirada do nome do servidor. Ah, tá, então. Tá certo. É bom vocês informarem isso também nos grupos dos chefes, tá? Porque aqui na nossa unidade a gente só tem uma, mas tem unidade que tem 2 pessoas, e foi dessa unidade que vieram me perguntar. Eu falei, Certo, vou verificar certo. com o Alessandro, só que eu não achei o número do Alessandro no meu celular mais. Tá, e aí. Eu não achou o teu número. Ah, não, achou? Tá Eu na tela achei o número mais o dele teu aí, ó. número. Olha, tá bem aí na tela. Eu deixei. Tá. O meu número Vou pessoal já anotar virou aqui. número institucional. É só entrar em contato que a gente faz a retirada. Tá certo, Alessandro. Obrigada, Odisseia. Então é isso, senhores. Muito obrigada. Agradeço de coração aqui a participação de vocês, o interesse de vocês em nos ajudar nesse processo. Um ótimo dia a todos. Bom dia, bom Bom trabalho. dia também. Obrigado aos meus Bom amigos e colegas. dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando, Fernandinho, bom dia a todos. Clepete, todo mundo. Valeu, bom dia. Bom dia, bom dia.